Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Ribeiro e você está no canal Hora da Matemática. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, clica no joinha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que precisa de mágica para passar em matemática. Tudo certo? Então agora bora para a aula. Pessoal, então para a aula de hoje eu estou trazendo para vocês o exercício 139 do Caderno Amarelo do Enem de 2021, o Enem do ano passado. E essa questão começa assim: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Ela tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Aí temos aí essas expressões que você deve estar se assustado, mas calma. Eu estou aqui para ajudar você, estou aqui para ensinar você e te fazer lembrar, certo? Não precisa entrar em pânico e você vai ver que você vai conseguir. Esse exercício, pessoal, ele é um exercício de contagem, uma coisa que realmente a gente aprende somente no ensino médio, essa parte, tá? Em contagem, a gente vê 2 coisas. Vamos ver se você vai lembrar disso, de arranjo e combinação. Arranjo e combinação são coisas muito parecidas, muito parecidas. Vai depender muito da sua interpretação, certo? Vamos lá. O que é arranjo? Então, quando eu uso arranjo e quando eu uso combinação? Vou apresentar para vocês a fórmula dos dois, tá? Vamos apresentar aqui para vocês a fórmula dos dois. Deixa eu pegar o meu lápis aqui. A fórmula do arranjo é a seguinte: n fatorial sobre n menos p fatorial. Calma, que daqui a pouco você vai ver o que é cada uma dessas. E a fórmula da combinação é n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Então, agora, compara as 2 fórmulas e vê qual é a diferença entre elas. A diferença entre elas, pessoal, é esse elemento aqui. O restante você vai ver que é idêntico, tirando que na combinação eu tenho um elemento a mais, tá? Mas, professor, o que é esse N? O que é esse P? O que significa esse exclamação que você está chamando de fatorial? Fatorial, primeiro, pessoal, esse símbolo de exclamação, ele, para a gente na matemática, ele representa uma multiplicação de números naturais pelos seus antecessores. Eu quase falei errado. Pelos seus antecessores. Por exemplo, o que é 5 fatorial? 5 fatorial nada mais é do que eu fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplico todos esses números e vou encontrar o que é na resposta. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Então, 5 fatorial é 120 e é isso que é fatorial. É a multiplicação de um número por todos os seus antecessores, tá? Só para te lembrar o que significa essa exclamação de fatorial. O que é aquela letra N? O que é aquela letra P? Quando você vai fazer uma contagem, você vai usar arranjo ou combinação, você precisa saber qual é o total de possibilidades que você pode escolher. Por exemplo, vamos usar o sorteio da Mega Sena como exemplo. Mega Sena é aquele sorteio da loteria em que você pega uma cartela e você tem lá um monte de números no qual você tem que escolher alguns. Esse monte de números, os 60 números que tem na cartela, é o total de possibilidades que você tem de escolha. Então, ele é a minha letra N. Aquela minha letra N da fórmula significa o total de possibilidades que eu tenho para escolher. E a letra P, ela significa quantas você tem que escolher. Da Mega Sena, eu tenho então um total de 60 números e desses 60 números eu tenho que escolher 6. Então quer dizer que o meu total de possibilidades são 60
E desses 60, eu tenho que pegar 6. Então, de 60, vou pegar 6. Qual que é a diferença entre as duas fórmulas? Quando que eu vou saber se vai ser arranjo e quando eu vou saber se é combinação? Imagina o seguinte, você está na sua sala de aula com 30 alunos. O professor vai sortear 2 nomes. O primeiro nome sorteado vai ganhar um iPhone. E o segundo nome sorteado vai ganhar uma casca de banana podre. Certo? Você quer ser o primeiro a ser escolhido ou você quer ser o segundo a ser escolhido? É lógico que você vai dizer assim, professor, eu quero ser o primeiro a ser escolhido, porque o prêmio é melhor. Então, quer dizer que a ordem de escolha faz diferença. Vamos supor que foi você o escolhido primeiro e a Mariazinha a escolhida depois. Então, você ganhou o iPhone, a Maria ganhou a casca de banana. Agora, pega essas mesmas 2 pessoas, você e a Mariazinha, inverte a ordem de escolha. A Mariazinha foi escolhida primeiro e você foi escolhido depois. Ela ganhou o iPhone e você ganhou a casca de banana. A ordem fez diferença e você não gostou. Então, quando a ordem da escolha faz diferença direta no resultado final, é arranjo. Entendeu? Agora, se a ordem de escolha não faz diferença no resultado final, tanto faz qual vai ser a ordem que eu vou ser escolhido, aí vai ser combinação. Eu posso usar o mesmo exemplo com você, falar que agora, em vez dele sortear um iPhone e uma casca de banana, ele vai sortear 2 iPhones. Então, para você, tanto faz se você vai ser escolhido primeiro ou vai ser escolhido depois, porque não faz diferença nenhuma a ordem que você foi escolhido. Entre primeiro e segundo, os 2 ganharam a mesma coisa. Então, quando não faz diferença a ordem de escolha, combinação. No nosso exercício aqui agora, vai ser arranjo ou combinação. Vamos ver. Ela vai ter que fazer uma fantasia e a primeira coisa que ela tem que fazer é escolher o tecido. Ela tem que escolher 2 tecidos. Só que lá ela tem 6 opções. Faz diferença a ordem se ela vai escolher o tecido amarelo e o tecido preto ou o tecido preto e o tecido amarelo? Não faz diferença nenhuma a ordem da escolha dos tecidos. Então, se não faz diferença, para escolher tecido vai ser uma combinação. Essa combinação ela tem um total de 6 tecidos diferentes para escolher 2. Então vamos lá. Combinação é 6 fatorial sobre 2 fatorial, abre parênteses, 6 menos 2 fatorial. Tá vendo que eu peguei a fórmula e fui substituindo as letras N e P pelos números 6. Total de possibilidades, que é a letra N, e o 2, que é quantas ela tem que escolher. Tem que escolher 2. Do meio das 6, tem que escolher 2. Então, eu troquei as letras da fórmula por 6 e 2, cada um no seu lugar. Eu tenho um parênteses ali. Então, a gente vai eliminar aquele parênteses fazendo aquela subtração. 6 menos 2... fica 4. 6 menos 2 fica 4. Então, a minha fórmula, a minha expressão fica 6 fatorial sobre 2 fatorial e 4 fatorial. Como o exercício ele pediu expressão, a gente não tem que resolver isso aqui. A gente vai parar aqui porque ele quer só expressão. Mas o meu exercício está pela metade. Eu fiz isso aqui, essa é a expressão do tecido. Tá dando para enxergar aí, né? Tá. Agora, ela tem que escolher as pedras, porque nessa fantasia, além dos tecidos, ela vai colocar algumas pedras ornamentais. Ela tem que pôr 5 tipos de pedra. Na hora que ela abriu lá o baú, ela tinha 15 tipos de pedra. Então, quer dizer que dos 15, ela tem que escolher 5. Faz diferença a ordem das pedras? Se ela vai primeiro pegar a pedra roxa, depois a pedra branca, ou inverter, primeiro a pedra branca, depois a pedra roxa? Faz diferença? Diferença nenhuma. Se não faz diferença nenhuma, isso, é combinação. Então aproveita que você está fazendo comigo, dá o pause no vídeo, dá um pause no vídeo e faz a fórmula da combinação para essas pedras, tá? Eu já vou fazer aqui. Então a combinação das pedras vai ser: quantas pedras ela tem para escolher? Ao todo, as possibilidades são 15. E das 15 ela tem que escolher 5. Isso, 5. Não estava enxergando direito. Então vamos lá. Vai ficar 15 fatorial.
O meu 15 está representando o N e o meu 5 está representando o P. Então, vamos trocar. 15 fatorial, 5 fatorial, 15 menos 5, fecho parênteses, fatorial. Agora, igual ao anterior, eu vou eliminar aquele parênteses fazendo aquela subtração. Eu vou ficar com a combinação sendo 15 fatorial sobre 5 fatorial, 10 fatorial. Pronto, meu exercício agora está 3/4. Vamos ver como é que está a sua fração. 3/4 do meu exercício já está pronto, 75%. Agora só falta o arremate final. Quando eu tenho escolhas por etapas, primeira etapa, escolher o tecido. Segunda etapa, escolher as pedras. No fim das contas, quando eu fiz do tecido, encontrei uma expressão. Fiz a das pedras, encontrei outra expressão. Agora eu tenho que multiplicar essas expressões uma pela outra. Na verdade, eu tenho que multiplicar os resultados. Só que esse exercício não quer o resultado, ele quer só a expressão. Então, eu vou pegar a expressão dos tecidos e vou multiplicar pela expressão das pedras. E vamos ver como é que fica. Vou puxar a tela um pouquinho para cá, para eu não tampar a conta. Eu vou ficar com 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, que é a expressão do tecido, vezes, agora a expressão das pedras, 15 fatorial sobre 5 fatorial, 10 fatorial. Pronto. Isso aqui já é a expressão que representa essa situação. Agora, eu vou diminuir o zoom para ver as alternativas e ver se eu tenho alguma alternativa que é parecida com essa. Vamos lá. Alternativa A, 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, 15 fatorial, 10 fatorial, 5 fatorial. Aparentemente já é essa. Olha só, vamos lá. Aqui eu tenho 6 fatorial. 6. Aqui eu tenho 2 fatorial. 2. Aqui eu tenho 4 fatorial. 4. Então, a primeira expressão está igualzinha, só está invertido, mas na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. E na segunda eu tenho 15 fatorial. Lá na alternativa eu tenho 15. Eu tenho 10 fatorial. Na alternativa também eu tenho 10. E aqui eu tenho o 5 fatorial. E na alternativa eu tenho 5 fatorial. Então, a minha alternativa certa já é a letra A. Já encontramos o exercício e eu tenho certeza absoluta que você gostou, que você adorou, porque foi fácil, porque você é ótimo em matemática. Aí você vai falar assim, professor, mas a letra B também é igual? Não, quase igual. Tá diferente. Apesar das expressões separadamente estarem iguais, elas estão somando entre si. Eu tenho um sinal de mais aqui. Então, eu não posso, eu tenho que multiplicar uma pela outra e não somar. Então, se eu pudesse, desde o começo, ter eliminado, se eu lembrasse disso, eliminado a alternativa, essa aqui não poderia ser porque soma, essa aqui não poderia ser porque soma. Então, eu ficaria entre essas outras 3 que sobraram. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou, dá sugestão para os próximos vídeos. Inscreve no canal se você não for inscrito, dá um joinha para me ajudar e manda para o seu amigo, certo? Eu espero você aqui na próxima aula. Um grande abraço e falou!